Olá, muito boa tarde. Meu nome é Eduardo Castro e você está na TV A Face. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um programa ao vivo da nossa TV, da Associação dos Funcionários Aposentados do Conglomerado Itaú Unibanco. Todas as quartas-feiras, às 16 horas, estamos aqui sempre com um convidado, uma convidada, um entrevistado, trazendo temas da atualidade, temas contemporâneos, de arte, de cultura, temas que servem para que nós possamos, né, nos atualizar, para que possamos nos entreter, para que possamos estar juntos nesse período em que a pandemia ainda continua. A TV A Face, desde o ano de 2020, vem trazendo essa missão de continuarmos juntos, continuarmos próximos, envolvendo as atividades aqui da TV A Face. E hoje, no dia 9 de fevereiro de 2022, estamos aqui ao vivo e esse programa ficará gravado, então não se esqueça de divulgar, né, esse programa e todos os nossos programas, atividades da Face, para a família, para os amigos e para os associados. E todas as quartas-feiras, né, além do nosso convidado, nós temos aqui o nosso gerente Toninho, sempre trazendo as últimas novidades, as atualizações, as informações da AFACE para os nossos associados. Então, chama aqui o Toninho. Boa tarde, Toninho, seja bem-vindo mais uma vez. Para todo mundo que está nos assistindo aí pelo Brasil afora e comentar algumas coisas rapidinho. Eu acho que todo mundo já sabe sobre o aumento do plano de saúde, está lá no nosso site, quem não sabe ainda. O nosso jornal está no correio, você deve receber em alguns dias o exemplar. Se quiser matar a curiosidade, também já está lá no site. E, enfim, muitas novidades previstas aí para esse mês e os próximos. E hoje nós vamos falar da aula de pintura em tela, da professora Odete Mauad. A primeira aula implantada na face foi da professora Odete. E as aulas ocorrem todas segundas, terças e sextas pelo WhatsApp. Faça a sua inscrição, mesmo que você nunca desenhou, nunca pintou, quer aprender a tornar a vida mais bela. Algumas coisas aqui, sobre arte, né? A arte é uma revolta contra o destino. André Morro. Mais sobre arte, a arte é a mentira que nos permite conhecer a verdade. Pablo Picasso. Certa vez eu vi um programa, uma jornalista recém-formada entrevistando Picasso. E ela fez uma pergunta para ele: o que faz com que alguém como o senhor seja conhecido mundialmente e sua obra, qualquer coisa da sua obra, seja considerada uma obra de arte? O Picasso virou para ela e falou assim: você tem uma folha de papel? Ela falou: tenho. Foi lá na agenda dela, tirou uma página e entregou para ele. O que ele fez? Fez um risco, desenhou um sol, desenhou uma pessoa rapidamente estilizada, assinou Picasso e devolveu para ela. Ela pôs aquilo no peito assim, ele falou: então, isso é um artista, uma obra de arte. Então, assim, a história do artista, ela fala tudo sobre ele. E ele exemplificou muito bem. Qualquer coisa que ele fizesse, um ponto, e assinasse, que a assinatura dele que é importante, né? E a Dona Odete tenta transformar a gente em artistas também, para a gente se alegrar, animar o mundo, colorir o mundo. Então, venha fazer parte dessa equipe dela. Venha fazer parte desse conjunto de amigos. Se você não conhece a obra desses alunos, vá lá no programa da Face do dia 22, em que alguns alunos apresentam as suas obras lá. Conheça um pouco do trabalho da professora Odete, completou recentemente 90 anos e está com a corda toda, né? Ensinando os alunos a pintarem o mundo. Vamos assistir um pequeno vídeo em que ela fala da sua aula. Abração a todos, fiquem com Deus e vamos ver como está a Ucrânia lá com o professor.
Muitos começam com desenho, a gente começa com desenho primeiro, né? Para ensinar o básico, a enxergar as coisas, né? Da natureza, e depois elas vão se acostumando e acabam fazendo. Muitas já saíram e pintam sozinhas, né? Muito importante ter alguma coisa a mais a fazer, principalmente lidando com cores. Acredito muito que as cores ajudam as pessoas a se estimularem para sair de casa, para ter uma motivação. Eu acho importante, depois que aposenta, ter uma motivação, né? Melhora a autoestima, né? E levanta, assim, a pessoa que está sozinha. E só gostar, não precisa nem pegar num pincel. Gostaria que as pessoas viessem, quem é associado à face, viessem ver o nosso trabalho aqui, né? E estimular com que, se elas gostam de pintura, eu aceitaria com prazer. Então fica o convite para todos os associados e associadas para se inscreverem nas aulas da professora Odete. Está aí os nossos contatos, né? O e-mail, o telefone, o WhatsApp. O curso de pintura em tela da professora Odete Mauad ocorre às segundas, terças e sextas-feiras pelo WhatsApp, mas além do curso da professora Odete, também temos vários outros cursos de canto coral, dança, artesanato, violão, inglês. Entre em contato conosco, veja no nosso site todas as nossas atividades e venha fazer parte da nossa equipe de alunos. E, como já anunciado aí pelo Toninho, né, o nosso tema de hoje, nossa discussão, né, nosso bate-papo de hoje, vai trazer um assunto contemporâneo, um assunto da atualidade, aliás, um assunto do tempo presente, né, uma discussão de geopolítica, uma discussão aí sobre conflitos mundiais. E para isso nós convidamos o professor Bernardo Wall. Vou chamar ele para estar aqui comigo. Boa tarde, Bernardo, seja bem-vindo. Só você, agradeço ao Sérgio pelo convite e a todas as pessoas que estão assistindo, pela audiência. É um prazer estar aqui. Vou apresentar aqui brevemente, né, um pouquinho do currículo do professor Bernardo. O Bernardo ele atua como analista independente, palestrante, consultor autônomo e professor universitário na área de Relações Internacionais. É o professor responsável pela disciplina Segurança e Defesa da pós-graduação Lato Sensu em Políticas e Relações Internacionais da Escola de Sociologia e Política. Também leciona no bacharelado em Relações Internacionais do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas, né, a FMU de São Paulo. Ele é mestre por seu mestrado acadêmico em Relações Internacionais na área de concentração em Estudos de Paz, Defesa e Segurança Internacional, pelo programa Santiago Dantas, formado pela Unesp, Unicamp e PUC de São Paulo. Ele é bacharel em Relações Internacionais pela Universidade de São Paulo. Além disso, tem formação complementar em Segurança e Defesa, realizada nos Estados Unidos, no William J. Perry Center for Hemispheric Defense Studies, e também na Suíça, curso no Geneva Center for Security Policy. Um pouquinho do nosso convidado, né, que vai falar conosco hoje sobre a tensão, né, mais recente, mais atual, entre várias tensões que nós temos no mundo, mas especificamente sobre a questão da Rússia, a OTAN e as disputas em torno da Ucrânia. Então, vocês devem estar acompanhando aí pelos noticiários que a situação ali está bastante tensa. Não é exatamente uma novidade, né? É uma área do globo, é uma área do nosso planeta de muita disputa territorial, com diferentes interesses envolvidos ali em torno daquela área, e o professor Bernardo, então, vai falar um pouquinho com a gente hoje sobre isso, né? E aí, então, para começar, Bernardo, para a gente situar os nossos amigos, em que pé está, né? Qual é a situação atual da crise em torno da Ucrânia? Vamos lá, Eduardo. Todos que estão assistindo a gente certamente estão acompanhando o noticiário internacional, então já devem estar bem informados dessa situação.
Só que nos últimos dias aí tem umas novidades interessantes, né, para a gente atualizar, que são as seguintes. Nos últimos dias, os Estados Unidos têm afirmado que uma invasão russa da Ucrânia pode ser iminente. De acordo com Washington, as forças russas estão em 70% do nível necessário para uma invasão total da Ucrânia. Por outro lado, a Rússia insiste que não tem a intenção de invadir o território ucraniano. Algo interessante é que o presidente francês Emmanuel Macron, ele se reuniu com o presidente russo Vladimir Putin recentemente. E o presidente Emmanuel Macron é o principal líder ocidental a se encontrar com o Putin desde que Moscou começou a reunir tropas perto da Ucrânia. Então, desse recente encontro, que foi na segunda-feira, a gente pode extrair informações importantes. Estão circulando notícias que indicam que o líder russo prometeu não realizar novas iniciativas militares perto da Ucrânia, por enquanto, como um precursor de uma possível desescalada da situação atual. O líder russo também teria concordado que as tropas russas que participam de um exercício militar na Belarus, perto da fronteira com a Ucrânia, seriam retiradas de lá assim que os jogos de guerra terminassem. Simultaneamente, o presidente francês teria concordado em abrir o diálogo sobre questões estratégicas, ou seja, relativamente àquilo que o Putin quer negociar, ou seja, aquilo que levou o Putin a posicionar as suas tropas próximas à fronteira com a Ucrânia. Então, isso mostra que talvez a diplomacia esteja buscando aí caminhos para que a situação ela fique menos tensa. Mas como disse o clássico pensador ocidental do fenômeno da guerra, o Karl von Clausewitz, a guerra é o domínio da incerteza, é a chamada névoa da guerra. É sempre muito difícil saber o que está acontecendo. Então, nós devemos ficar atentos sempre para verificarmos os próximos movimentos. É uma situação bem tensa, né? Numa área assim, extremamente estratégica no continente europeu. O professor Bernardo vai abordar sobre isso mais à frente. E não é a primeira vez que nós vemos, né, tensão ali na fronteira Rússia e Ucrânia, desde que houve mudança de governo na Ucrânia, né, desde os eventos das revoluções coloridas que atingiram também a Ucrânia, houve mudanças no jogo de xadrez ali, nessa parte do globo, que envolveu também ali a região do Oriente Médio, mas ali especificamente em torno da Ucrânia, o governo ucraniano não é mais pró-Moscou como já foi no passado. E isso vem, né, afetando os interesses de Moscou, isso vem afetando os interesses europeus, né? Havia até discussões, a possibilidade da Ucrânia fazer parte da União Europeia. Então, são vários elementos que existem aí nesse verdadeiro jogo de xadrez, que é ali a região que é bastante tensa. E para situar melhor um pouco os amigos, Bernardo, qual que é a origem, né, desse conflito, né? O que motiva Moscou, o que motiva o governo de Vladimir Putin a colocar tropas ali na fronteira, fazer esses jogos de guerra e gerar essa tensão toda? O que está por trás, né, na origem desse iminente conflito? A origem, a gente pode encontrá-la
no fim da Guerra Fria. Especificamente, os marcos são 1989, com a queda do Muro de Berlim, e 1991, com a dissolução da União Soviética. O presidente Vladimir Putin, em um discurso de 2005, ele disse que o esfacelamento da União Soviética foi a maior catástrofe geopolítica do século XX. A crise atual, ela tem, então, a sua origem no fim da Guerra Fria. A vitória do mundo ocidental e a derrota, por assim dizer, da União Soviética, que deixou de existir, levou a OTAN, que é a organização do Tratado do Atlântico Norte, a querer se expandir. Originalmente, a OTAN ela foi criada durante a Guerra Fria com o objetivo de proteger a Europa de uma invasão militar da União Soviética. Essa era a sua missão original. Com o fim da Guerra Fria, a gente poderia pensar que não teria mais sentido na OTAN continuar existindo. Porém, ela se manteve e ela buscou se expandir para o leste europeu, de modo a consolidar a sua posição, certo? Porém, o leste europeu, ele é uma posição de tradicional influência da Rússia, historicamente. E é uma região onde estão países que eram ex-repúblicas soviéticas. Inclusive, a Ucrânia é uma das 15 ex-repúblicas soviéticas. Nesse momento de expansão da OTAN, durante os anos 90, a Rússia ela estava enfraquecida. E o presidente Vladimir Putin, quando ele chegou ao poder nos anos 2000, ele tinha como objetivo justamente colocar a Rússia novamente num lugar de potência global. E, de fato, ele conseguiu. A Rússia hoje, ela voltou a ocupar esse status de uma grande potência. Os anos 90, eles são vistos pela Rússia como uma espécie de década da humilhação pelo Ocidente. E então a Rússia hoje ela está numa situação de maior poder relativo, melhor situação econômica, então ela pode fazer frente ao Ocidente. Simultaneamente, os Estados Unidos, que são o país líder ocidental, eles não têm mais o mesmo poder que eles tinham nos anos 90. Logo, o Putin, ele, dessa forma, tem mais condições de fazer valer a sua vontade. Essa questão da OTAN, né, e ampliação da OTAN é algo que realmente preocupa bastante, né, os russos, preocupa bastante o governo de Vladimir Putin. E a gente está falando aqui, o nosso tema hoje é para falar sobre as questões em torno da Ucrânia, mas a gente também, ao falar de OTAN, não pode esquecer das questões que envolvem Finlândia e Suécia. Havia um acordo lá do período da Guerra Fria de que Suécia e Finlândia não fariam parte da OTAN. Agora, recentemente, né, a gente viu manobras militares, sobretudo de caças da Suécia, né, ali na região, e declarações de que a Suécia resistiria a um ataque russo, enfim. Também esse tabuleiro de xadrez ele vai se expandindo, né? Então, por trás da questão da Ucrânia, essa questão que o professor Bernardo colocou aí em torno da OTAN, ela tem desdobramentos maiores, né? Você pode falar um pouco para a gente, Bernardo, sobre o que envolve, né? Qual que é o problema para a Rússia de Suécia e Finlândia fazerem parte da OTAN? Exatamente, Eduardo. Bem observado isso que você falou.
essa questão, esse temor de uma invasão russa à Ucrânia reavivou o debate sobre a adesão à OTAN, né, da Suécia e da Finlândia, que estão reavaliando a sua política de neutralidade, certo? Esses dois países, eles têm tradicionalmente uma postura de neutralidade, mas com essa ascensão, esse retorno ao jogo das relações internacionais do chamado urso russo, para usar um jargão bastante utilizado na área de geopolítica, esses dois países eles passam a reavaliar a sua postura. E essa questão de examinar novamente a política externa, ela também é parte de um processo de barganha. Ou seja, se Moscou está mais ativo e mais ofensivo na sua política externa, o fato desses dois países, Finlândia e Suécia, passarem a cogitar a possibilidade de ingressarem na OTAN, mesmo que eles não venham a ingressar, já é uma forma de enviarem um recado a Moscou de que essa possibilidade ela está colocada sobre a mesa, certo? Esses dois países ainda não são membros da OTAN, mas eles aderiram à União Europeia em 1995. Então, de certa forma, a neutralidade ela já foi abandonada nessa época. Os países eles avaliam o contexto estratégico e a partir daí eles vão fazer os seus cálculos de custo e benefício para a sua inserção nas relações internacionais. Você veja que coisa interessante, nós estamos em 2022, né, já chegando ao final do primeiro quarto do século XXI, estamos falando de questões que nos remontam, né, a 50, 60 anos atrás, ao período da Guerra Fria, né? Depois de passar daquela década da vergonha, né, que o professor Bernardo citou, a Rússia, sob a liderança de Vladimir Putin, retoma, né, ou quer retomar o papel geopolítico, econômico, militar que teve ali de rivalizar com os Estados Unidos ao longo de todo o século XX. Então, e ali, nessa questão da Suécia e da Finlândia, tem a questão energética, né? Ali pelo Mar Báltico passa gasoduto, que liga diretamente a Rússia à Alemanha, e o governo norte-americano, sobretudo durante aí, o período Trump, foi muito contrário à instalação do segundo gasoduto, né, o Nord Stream 2, inclusive realizando embargos ou ameaçando fazer embargos a empresas russas. Ali é também um mar de águas quentes, né, que não congela no inverno. Então, a gente vai falar sobre isso, sobre o Mar Negro depois. Então, tem várias questões aí que envolvem também questões energéticas, e os amigos devem ter acompanhado aí a questão energética envolvendo, sobretudo, o Reino Unido, agora na saída da União Europeia. Então, realmente, para a gente entender, né, esse conjunto de questões e o iminente conflito ali na fronteira com a Ucrânia, tem um cenário maior, né? Tem um cenário histórico e tem um cenário que envolve um conjunto de outros países. Eu queria, Bernardo, eu sei que você trouxe aqui alguns mapas para apresentar para a gente, para situar melhor os amigos da localização e de algumas dessas questões, né, que você levantou. Então, posso colocar aqui o mapa para se apresentar para a gente aqui um pouco? Pode colocar sim. Eu trouxe aqui esse primeiro mapa, pessoal. Ele é um mapa, ele tá com o nome dos países em inglês, porque eu não achei um mapa equivalente em português, com a mesma qualidade, mas os nomes, eu acho que é possível reconhecer, né? Apenas para a gente
se localizar, né, relativamente ao que nós estamos falando. Então, a gente pode localizar aqui à direita, nessa cor amarelada, a Rússia, e aqui nessa cor laranja, a Ucrânia, acima da Ucrânia, a Belarus, aí tem os países bálticos, a Lituânia, a Letônia e a Estônia, aí abaixo da Ucrânia tem o Mar Negro. Aqui, esse mapa político, então, ele serve para a gente se situar, para a gente ter a imagem concreta do que nós estamos falando, e tem também um segundo mapa que eu trouxe para mostrar para vocês, que eu vou adiantar aqui, que é esse daqui. Esse é um mapa físico, e eu sei que eu ganhei aqui alguns pontos com o Sérgio e com o Eduardo, que eles são geógrafos, ao trazer esses mapas, o que me deixa bem contente. Esse mapa físico, essa área que está em cinza, é a área da planície europeia. E por que essa área ela é importante? Essa área é importante para a gente entender a preocupação de segurança da Rússia. Vejam que curioso, pessoal. A planície europeia, ela tem sido um espaço convidativo para os invasores que atacaram a Rússia repetidas vezes ao longo da história. Aproximadamente nos últimos 500 anos, a Rússia ela foi invadida diversas vezes pela sua fronteira oeste. Os poloneses cruzaram a planície europeia em 1605, levando à guerra polaco-moscóvita, seguidos pelos suecos em 1707, na Grande Guerra do Norte. Depois, realizaram-se as investidas mais conhecidas, os franceses sob Napoleão em 1812 e os alemães nos anos de 1914 e 1941, nas duas guerras mundiais. Isso moldou a percepção russa de ameaça à sua segurança, sendo que o perigo mais recente é a OTAN, a qual, como eu falei anteriormente, surgiu na Guerra Fria para conter os soviéticos na Europa. Ao longo do tempo, essa aliança se expandiu, aproximando-se das fronteiras russas. Um detalhe: não há montanhas no leste da Ucrânia, que serviriam como uma proteção natural para a Rússia. Dessa forma, o Putin, assim como os líderes russos antes dele, não tem outra escolha a não ser tentar controlar as planícies a oeste do território russo. E um terceiro e último mapa que eu tenho aqui para mostrar é o seguinte, vejam só. Esse mapa, ele também está aqui no idioma inglês, ele mostra a Ucrânia e o que interessa são esses pontos vermelhos. Esse mapa é uma imagem de satélite, na verdade, e esses pontos vermelhos, eles mostram as tropas russas estacionadas ao redor da Ucrânia. Então vejam aqui, pessoal, na parte de baixo do mapa, esses pontinhos vermelhos são tropas russas estacionadas na península da Crimeia, que era da Ucrânia, mas a Rússia tomou em 2014. E aqui, se a gente olhar mais para o lado direito, são tropas russas no território russo, certo? E mais para cima, à esquerda, são tropas russas na Belarus, onde elas foram realizar exercícios militares. Então, esses três mapas, o primeiro político serviu para nos situar, o segundo, o mapa físico, serviu para a gente ver a planície europeia, e essa planície é o espaço convidativo para as invasões ao território russo ao longo da história. E esse terceiro mapa
a imagem de satélite mostra as tropas russas posicionadas ao redor da Ucrânia. Agradeço, Eduardo, né, por termos mostrado aqui, então, esses 3 mapas, também uma homenagem ao Sérgio e Eduardo, os geógrafos, né, a geografia, uma disciplina tão importante, né? O Napoleão, Eduardo, se eu não me engano, ele falou que a geografia ela é a mãe da estratégia. Muito do desenvolvimento cartográfico que nós temos até os dias de hoje se deve à era napoleônica. Sob o governo de Napoleão, o Napoleão mandou chamar os cartógrafos da época e refazer todos os mapas. Ele sabia, né, que para se ter algum tipo de vantagem no campo militar, na estratégia, era necessário conhecer o terreno muito bem, conhecer o inimigo muito bem. Então, houve um desenvolvimento, e boa parte do que a gente tem até de técnica cartográfica até os dias de hoje vem, né, desse período aí da cartografia francesa até hoje, né? Os cartógrafos franceses estão entre os mais importantes do mundo. Mas eu queria só colocar de novo esse último slide aqui rapidinho para poder dar o gancho para nossa próxima pergunta. Esse não, acho que é o anterior que fica melhor para mostrar. A gente está vendo ao sul da planície europeia, a Ucrânia, né, aí a leste e sul, e esse mar, que é o Mar Negro. E nós vimos aqui no último slide a quantidade de bases, né, militares, justamente na Península da Crimeia, que foi tomada pela Rússia alguns anos atrás. Então tem uma concentração ali de pontos vermelhos, justamente na Península da Crimeia, à beira do Mar Negro. Então, Bernardo, qual que é a importância do Mar Negro? Qual que é a relevância, né, para a Rússia ter acesso ao Mar Negro e ter também o controle, né, mesmo que parcial, ali dessa região do planeta? O Mar Negro ele é muito importante para a Rússia porque ele é um mar de águas quentes. Os outros mares mares em geral que a Rússia tem acesso, eles ficam congelados a maior parte do ano. Apesar de que, eventualmente, essa situação ela pode mudar com as mudanças climáticas, ela pode se alterar com as mudanças climáticas, mas ainda assim, essa questão, né, dos mares de água quente são importantes para a geopolítica russa, e o Mar Negro ele permite à Rússia, através dos estreitos de Bósforo e Dardanelos, que são controlados pela Turquia, o acesso ao Mar Mediterrâneo. E a tomada da Crimeia, ela tem relação com o porto de Sebastopol, que ele estava arrendado à Rússia pela Ucrânia, porém, houve em 2013 uma série de protestos na Ucrânia que ficaram conhecidos como Euromaidan, os quais derrubaram o presidente que era pró-Rússia e colocaram no lugar um presidente mais pró-Europa. E isso levou, então, essa movimentação da Rússia para a tomada da Crimeia, que foi uma grande manobra militar que tomou a Crimeia sem disparar um único tiro. Até lembra o Sun Tzu, o estrategista militar chinês, quando ele diz que o apogeu da habilidade consiste em derrotar o inimigo sem lutar. O que, aliás, também serve para a gente refletir a atual movimentação de tropas russas e o posicionamento em torno da Ucrânia. Então, a Rússia tomou a Crimeia para garantir esse seu estratégico porto de Sevastopol no estratégico Mar Negro de águas quentes. É um imperativo geopolítico da Rússia. O controle territorial, o controle de acesso, que com um território tão grande, né, aumenta a vulnerabilidade, tem as suas vantagens e desvantagens. Né? Tem um território muito grande, então a maior possibilidade, né, de recursos,
né, minerais, recursos naturais de uma forma geral, mas também maior as possibilidades de entrada, né, de acesso. Né, e ali, né, como o professor Bernardo já colocou, historicamente, né, a planície europeia foi, né, o local por onde houve tentativas de invasões ao território russo. Então, ali o Mar Negro está, né, no final, a parte sul-sudeste dessa grande planície europeia, e realmente estratégico para os russos manter o controle e tentar, de alguma forma, garantir a sua presença militar ali. Né? E muito interessante você ter citado o Sun Tzu, né? E a tomada da Crimeia sem disparar um único tiro, e a gente vê essa movimentação toda, né? E há muito falando de estratégias de dissuasão. Ou seja, não necessariamente vai ter um conflito, mas ali os russos estão mostrando a sua força. Eles estão mostrando ali que eles estão preparados, né, para um conflito. Então, tem essas táticas, essas estratégias de dissuasão, elas são também bastante eficazes. E aí eu quero aproveitar, Bernardo, para te fazer a pergunta que está bombando nas casas de aposta, né? A pergunta de milhões de dólares. Meus alunos hoje do ensino médio me fizeram essa pergunta. Professor, vai ter ou não vai ter uma guerra? E aqui, até se a gente pudesse colocar uma trilha sonora, Eduardo, a gente poderia colocar uns tambores rufando, né, antes de eu responder essa pergunta. Então vamos lá. A intenção da Rússia, ela pode ter sido dividir a OTAN tão profundamente que esse racha na OTAN poderá não ser mais reparado. A Rússia, ela não fez nenhuma operação militar aberta ainda, talvez porque a ideia de uma investida militar é mais poderosa do que a agressão real. Nesse sentido, o Kremlin adotou uma estratégia de ataque indireto. Primeiro enfraquecendo a OTAN, depois esperando que a Ucrânia volte para a esfera de influência russa. E aqui vale lembrar do Raymond Aron, um sociólogo francês que refletiu sobre diversos assuntos. Uma máxima dele sobre a Guerra Fria foi: paz impossível, guerra improvável. E assim eu respondo a tua pergunta, Eduardo. Muito bem. Paz impossível, guerra improvável. Sensacional. Queria aproveitar aqui que nós estamos colocando o blog, né, do professor Bernardo. Então, quem tiver mais interesse em conhecer, né, os textos, as atividades do professor Bernardo, está aí, bernardowall.wordpress.com. Eu vou até tomar a liberdade, Bernardo, de compartilhar aqui. Eu abri aqui o seu blog. Vou compartilhar rapidinho aqui para os nossos amigos verem aqui. Se tiver interesse aí de conhecer um pouco mais, né, do trabalho, dos textos, aqui as redes sociais do professor Bernardo, fica aí o convite, né, para conhecer um pouco mais, para visitar lá e entender um pouquinho mais sobre essa geopolítica, sobre as relações internacionais. Tem aqui, ó, tem um vídeo sobre isso, professor Bernardo. Então, fica aí o convite para conhecer muito conteúdo, muita informação lá no blog do professor Bernardo também. Você quer comentar alguma coisa sobre sua atividade, seu blog, Bernardo? Fique à vontade. Obrigado, Eduardo, por divulgar o blog. O blog é uma espécie de portfólio onde eu reúno todos os meus principais trabalhos profissionais. Então, para o pessoal que está nos assistindo, se tiver curiosidade depois em conhecer, vai ser um prazer recebê-los. Maravilha. E aí, até aproveitando, né, esse gancho, né, da paz impossível e o conflito improvável, e eu achei muito interessante a sua colocação sobre a possível intenção da Rússia de causar um racha na OTAN, né?
aquela velha estratégia de dividir para conquistar. Então, muito. A gente sabe que o Vladimir Putin, aqui não vou fazer nenhum juízo de valor, né? Bom, maniqueísta, né? Bom, mal, etc. Então, é muito mais complexa a situação, mas o Putin é um exímio estrategista. Ele, os assessores dele, a gente observa o que foi a Rússia antes do Putin sobre esqueci o nome do Boris Yeltsin. O Yeltsin. O que foi a transição, né, do Gorbachev, ainda com a União Soviética, para os anos Yeltsin e depois com o Putin. Então, é muito nítido, é muito claro, né, a intenção, é muito claro as estratégias, como a Moscou, sob a liderança do Putin, vem conduzindo essas estratégias. Bom, dito isso, a gente sabe que há, por parte do governo de Moscou, uma série de outras intenções que envolvem também a questão econômica. O petróleo e gás são os principais produtos de exportação da Rússia, né, hoje, e aí a Ucrânia tem um papel estratégico nisso tudo. Mas aí, dado esse possível racha na OTAN, dadas essas movimentações todas de Moscou, para as relações internacionais de uma forma geral, né, a gente pode já vislumbrar alguma consequência? A gente pode pensar num Macron fortalecido, por exemplo, né, numa França fortalecida nesse debate todo, num enfraquecimento ainda maior da posição dos Estados Unidos nas relações internacionais, como que fica, né, a Rússia mediante os outros países ali do entorno, né, as ex-repúblicas soviéticas. Então, de um ponto de vista mais geral para as relações internacionais, dá para vislumbrar alguma coisa já? Sim, sim. Essa crise, ela sacudiu as relações internacionais e, independente dos desdobramentos dela, o Putin conseguiu mexer com as pessoas e impactar os países. Então, ele já obteve algum resultado. O presidente Biden, ele está aquém do esperado e ele tinha como foco, isso não vem do seu governo, é algo que já vem de governos anteriores, é um consenso das elites norte-americanas, a disputa estratégica com a China. Só que agora tem essa nova peça do xadrez das relações internacionais, que é a Rússia meio que causando toda a situação. E analistas norte-americanos, eles vêm, a gente lê todas as análises em revistas americanas especializadas, tem se falado muito na expressão o retorno da competição entre as grandes potências. Tem se usado muito isso para descrever as relações internacionais atualmente. Então o Biden, ele tem agora várias frentes para trabalhar, o que coloca aí muitos desafios à sua política externa. Tem a China, teve aquela saída desastrada do Afeganistão, tem essa crise em torno da Ucrânia, e a maneira como ele conduz essa crise revela muito sobre o futuro, e outros países estão observando como ele conduz. A China está de olho, a Coreia do Norte está de olho, e assim sucessivamente. O Macron, ele busca assumir um papel de liderança da Europa, não sei se um papel de liderança do mundo ocidental como um todo. E aqui, Eduardo, é interessante porque a ex-chanceler alemã Angela Merkel, ela saiu e no lugar dela agora tem o chanceler Olaf Scholz. E a Alemanha, ela está com uma postura bastante discreta nessa crise, até sendo criticada. A Alemanha está até sendo um pouco pró-Rússia, né? Teve aquele comandante da Marinha alemã que ele foi demitido, né? Porque ele falou que não tem muito o que fazer, a Crimeia já foi tomada.
A gente sabe que a Alemanha depende muito do gás natural russo. A Alemanha, né, acho que a Ucrânia brincou, criticou, né, falando que o que a Alemanha vai fornecer para a Ucrânia? Travesseiros, né? E a Alemanha tem essa postura, né, de tomar cuidado em crises, mas ela já forneceu armamentos anteriormente em situações de crises. A Alemanha está agora com uma postura muito discreta, porque ela depende do gás natural russo, ela tem que tomar muito cuidado. O Boris Johnson, primeiro-ministro inglês, ele busca também um papel de liderança. O Macron, ele busca um papel de liderança mediadora. O Boris Johnson, ele busca um papel de liderança combativa, batendo de frente à Rússia. A China, para a Rússia, é alguém para quem ela pode se virar se tiver as sanções vindas do mundo ocidental. Tanto é que o presidente Putin, ele foi para a China na abertura dos Jogos de Inverno Pequim 2022 e ambos fizeram a declaração conjunta contrária à expansão da OTAN. Mas uma coisa, Eduardo, é a declaração conjunta, outra coisa é a prática. A gente teria que ver se de fato a China apoiaria a Rússia se a Rússia invadisse militarmente a Ucrânia. Porque a Rússia, ela depende muito mais economicamente da China do que a China depende economicamente da Rússia. Então aí existe também uma assimetria. A China, ela é economicamente muito mais forte do que a Rússia. A China é o principal parceiro econômico da Ucrânia e a China não tem muito interesse que uma guerra aconteça, até porque tem o projeto chinês da nova Rota da Seda, onde a Ucrânia seria um ator importante. Voltando aqui, depois de analisar caso a caso, olhando para as relações internacionais como um todo, a gente pode pensar na questão do preço dos combustíveis, o petróleo e o gás natural, e também no preço dos alimentos, que essa crise ela vai afetar, já que a Ucrânia é um dos principais exportadores mundiais de grãos. E isso acaba afetando, inclusive, o Brasil, afetando a inflação no Brasil. Ou seja, olha que interessante, Eduardo, e o pessoal que está assistindo a gente, uma crise num país tão distante que é a Ucrânia pode afetar o nosso bolso. E também é interessante como a arquitetura de segurança da Europa, que foi feita no fim da Guerra Fria, ela pode eventualmente estar mudando, justamente porque a Rússia agora ela está em posição de demandar essas mudanças. Isso é um pouco cenas dos próximos capítulos que a gente tem que observar, mas que as relações internacionais foram mexidas com essa crise, elas foram e elas não vão voltar a ser as mesmas. Quantos elementos interessantes, né? De um lado, a gente tem aí a troca da chancelaria alemã, né? Então a Angela Merkel, que por décadas, né? Vamos lembrar, a Angela Merkel ficou, acho que mais de 20 anos, né, à frente da chancelaria alemã, e com uma postura de liderança muito forte na União Europeia e, né, com um papel muito, declarações sempre muito tomando posições mesmo nesse tipo de conflito. A Angela Merkel sai, e aí a gente tem esse novo chanceler, e para além da dependência alemã do gás russo, a gente tem, entre aspas, um novato ali. Né? Não tem mais a grande figura da Angela Merkel, com peso da Angela Merkel, e toda assim, a União Europeia girava em torno da Alemanha. Né? O Macron talvez esteja querendo, né, ali na União Europeia, assumir essa postura de liderança que sempre foi, ou até então era da Alemanha. Né? Então, observar, né, esse papel, né, de mediação, esse papel que o Macron, que a França está tomando agora é muito interessante. Por outro lado, o Boris Johnson ele também
é aquela velha estratégia americana, né? Chamar atenção para o problema de fora para esconder os próprios problemas. Então, os ingleses eles estão enroladíssimos com a questão do gás, né, da questão da energia, por conta da saída do Brexit. O próprio Boris Johnson envolvido em festinhas, tem suas questões internas, né, ali para resolver com o parlamento britânico. Então, assim, um inimigo externo é sempre muito interessante também, para que as atenções sobre as questões internas fiquem em segundo plano. E a China? Né? Aí tem várias questões, né? Uma aliança Rússia-China, eu li muitos artigos de analistas americanos, cientistas americanos, que o grande temor dos americanos é uma aliança mais sólida Rússia-China. Isso realmente, para a Europa Ocidental, para os Estados Unidos, seria um grande problema. Mas Pequim tem seus próprios interesses. Pequim não abre mão de seus interesses. Essa nova Rota da Seda, o papel da Ucrânia na nova Rota da Seda, coloca isso em questão. Então, são muitos elementos. Os chineses, eles, do meu ponto de vista, né, não sei se é secundário, eles vão ficar muito mais observando, né, aquilo que você falou. Assinar a declaração conjunta é uma coisa, tomar alguma atitude é outra, né? Então, eles vão ficar muito mais observando do que qualquer outra coisa. Né? Então, por isso que, até te repetindo, a guerra me parece bastante improvável, né? Vamos ver como a coisa se assenta. Você falou da questão aqui no Brasil, né? Com a globalização, o mercado internacional do jeito que ele é organizado, né? Combustível, alimentos são commodities. O preço não é determinado aqui. O preço é determinado pelas cotações internacionais. E a Ucrânia, como grande produtora de grãos, tem um peso muito grande nisso. Então, vamos ficar de olho, né, no preço das prateleiras do supermercado e também nas bombas de combustível, porque pode indiretamente afetar bastante a gente mesmo. E passou muito rápido, né? Estou olhando o horário aqui. Você já falou de uma certa forma sobre isso, mas fica à vontade para complementar, né? Além dessa questão de como o Brasil pode ser afetado, o que a gente pode prever para o futuro? O que o futuro nos reserva a partir daí? A gente pode pensar em mudança de liderança na União Europeia? A gente pode pensar no Biden saindo bem enfraquecido dessa discussão toda? A gente pode pensar em a Ucrânia ter que ceder, né? A União Europeia ter que ceder e os russos ali terem maior hegemonia, maior controle sobre aquela região. Enfim, o que a gente pode vislumbrar a partir dos dados atuais, né, claro, para o futuro e o Brasil no meio disso tudo? Antes da gente traçar aqui os cenários, Eduardo, só um rápido comentário que o nosso pãozinho, né, que os brasileiros consomem aí tanto, o trigo é um dos principais produtos de exportação da Ucrânia, o pãozinho pode ser afetado, o preço do pãozinho pode ser afetado, né, afetado pela crise na Ucrânia. Vamos então aí para os cenários futuros, né, e também colocando o Brasil. A crise da Ucrânia, então, ela mexeu, sacudiu as relações internacionais e a maneira como ela será conduzida daqui para frente vai determinar aí os seus desdobramentos. Pelo que a gente observou desse encontro do presidente francês Emmanuel Macron com o Putin, essa situação ela pode levar meses para ser resolvida. O Putin ele pode deixar as suas tropas estacionadas na fronteira com a Ucrânia durante muito tempo. Aliás, tem uma coisa interessante, que essa movimentação de tropas russas, ela foi algo sem precedentes. A Rússia, ela trouxe tropas da sua fronteira leste, do extremo da fronteira leste, da fronteira com a Coreia do Norte, para a fronteira com a Ucrânia. Então foi uma movimentação sem igual. Ela pode deixar as tropas lá por muito tempo para
deixar essa situação sob pressão. Então pode levar muito tempo até que essa situação ela possa ser resolvida. Fica essa situação onde a diplomacia ela vai trabalhar. O que a Rússia ela quer? Ela não quer que a Ucrânia entre na OTAN. Em 2008, dentro da política de portas abertas, a OTAN abriu essa possibilidade de que, no futuro, a Ucrânia pudesse fazer parte. A Ucrânia não é membro da OTAN e a Rússia, ela não quer que a Ucrânia venha fazer parte. Então, um cenário seria justamente a Ucrânia, ela mesma, tomar uma iniciativa de falar que ela não vai entrar para a OTAN, certo? E talvez se manter neutra. Porque para a Rússia é interessante ter uma Ucrânia pró-Moscou ou neutra. Ou também, uma outra coisa interessante, se a gente fizer uma leitura mais do lado ocidental, o Ocidente poderia jogar essa questão mais para frente e esperar a saída do Putin. Embora uma lei recente, que foi aprovada na Rússia, ela contempla que o Putin possa ficar no poder até 2036. Então, o Ocidente precisa ter uma paciência estratégica com a figura do Putin. Vai ter que esperar bastante. Vai ter que esperar bastante. Então, a gente traçou aqui esses dois caminhos. A Ucrânia não entrar na OTAN, tem essa questão das bases militares da OTAN no leste europeu e também dos mísseis intermediários. Me parece que a solução ela está aí. Da Rússia, ela ter um papel dela ser trazida para a mesa de negociações. Essa expansão da OTAN durante os anos 90, parece que ela não levou em conta os preceitos do chamado realismo político, que é a questão do equilíbrio de poder entre as potências. Essa expansão da OTAN nos anos 90, ela levou mais em conta princípios mais idealistas que, ao longo do tempo, eles acabaram não funcionando. Então, agora, eu acredito que a diplomacia e as negociações, elas podem reconfigurar essa ordem de segurança e, assim, uma nova ordem ela vai se estabelecer na Europa. Eu acredito que esse é um caminho possível dentre os vários que se apresentam no horizonte. Tá certo, muito bom, concordo plenamente. E eu estava aqui só me lembrando, né, quando do fim da União Soviética, em 1991, houve quem falasse do fim da história, né? Houve quem falasse que, olha, acabou, tá tudo certo, o Ocidente venceu e a história da humanidade mostra que as coisas não são assim, né? Então, muito do que a gente viu acontecendo no século XX, né, de antigas disputas, elas retomam, né? E essa você também comentou, uma grande tragédia que foi o fim da União Soviética é interessante, né? Interessante pensar, né, o que a fragmentação da União Soviética gerou, né, de consequências concretas ali, sobretudo para a Ásia Central e para o leste europeu, assim como o fim da Pax Britânica, né, ali na Primeira Guerra Mundial. Então, são muitos elementos, né, de equilíbrios muito complexos, muito delicados, e que, ao puxar, né, um fiozinho, uma cordinha, isso pode desencadear muitas outras questões.
Obrigado, Bernardo, pela sua presença, pela sua participação. Foi muito bom te ouvir, né? Muito bom refletir junto contigo sobre essas questões geopolíticas. Né? Os amigos também, creio que foi muito interessante pensar como que algo tão distante, né, de nós, né, países que o Brasil não está diretamente envolvido, mas como essa teia complexa da globalização e das relações internacionais, isso chega até a gente, chega na padaria, no pãozinho que a gente consome todos os dias. Obrigado, Bernardo, pelo seu tempo e pela sua participação aqui com a gente. Obrigado, Eduardo. Foi um prazer estar aqui batendo esse papo com você. Também para todas as pessoas que estão assistindo, obrigado pela audiência. Eduardo, você aí também fez considerações muito legais. Eu aprendi muito com você. Foi muito bacana estar aqui. E vamos continuar acompanhando toda essa situação. Vamos continuar acompanhando. Então, eu queria agradecer a todos os amigos, aos associados, aos familiares da AFACE que estiveram conosco na tarde de hoje. Não se esqueçam de divulgar esse vídeo para os amigos, a família, para todos que tiverem interesse. Chamem para as nossas próximas lives, todas as quartas-feiras, às 16 horas, estamos aqui ao vivo e todos esses vídeos ficam disponíveis aqui no YouTube. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações e nos vemos a quarta-feira da semana que vem, aqui nesse mesmo lugar, no YouTube e no Facebook, com mais um programa ao vivo da nossa TV AFACE. Um abraço, pessoal. Boa semana a todos. Tchau, tchau.